Spotify a gravação, né? Porque eu sempre encorajo os irmãos a ouvir novamente, pelo menos mais uma vez, né? Porque é bom para poder fixar a palavra no nosso coração. João capítulo 14, nós, como estávamos anunciando, nós vamos dar início hoje a uma nova série de pregações. E essa série, o nome dela é As Verdadeiras Promessas de Jesus. E antes de lermos até a passagem, João 14, verso 1, uma breve introdução do propósito dessa série. Qual é o propósito dessa série? Com certeza todos vocês já ouviram falar, já ouviram sobre promessas, né? É até um dos assuntos que normalmente se fala muito nas igrejas, promessas de Deus e tudo mais. E de fato, se você, ou quando você estuda, ou se você já estudou toda a Bíblia de capa a capa, você vai ver que uma das coisas que costura todas as histórias bíblicas é a promessa de Deus. A começar da primeira promessa do Senhor lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva pecaram, e Deus ali já faz uma grande promessa de que um dia nasceria um descendente da mulher que esmagaria a cabeça do Satanás ali, que conseguiu enganar Adão e Eva e levarem eles a pecarem contra o Senhor. Então ali nós temos a primeira promessa de que Deus enviaria uma semente. E ao longo da Bíblia, Deus vai renovando essa promessa de formas diferentes. Então, durante toda a Bíblia, uma das coisas que costura toda a história são as promessas de Deus. E é muito importante falar sobre as promessas de Deus. Mas qual que é o problema? Qual que é o problema? E eu sempre gosto de trazer esse lado que a gente chama de apologética, que é defesa da fé. Qual que é o problema? O problema é que hoje, não apenas hoje, já no período bíblico, já desde o Antigo Testamento, sempre houve no meio do povo de Deus também os falsos profetas, e não apenas falsos profetas, mas falsas promessas. Então sempre teve no povo de Deus aquelas pessoas que faziam falsas promessas para o povo de Deus. Por exemplo, só para dar um exemplo, quando Deus levou o povo para ficar exilado na Babilônia, Deus havia dito, olha, é 70 anos que vocês vão ficar lá, só depois que eu vou buscar vocês de novo. Só que aí surgiram profetas prometendo para o povo que duraria só 2 anos, e era uma falsa promessa. E Deus aí chama Jeremias para ir lá e dizer, olha, não acredita nessas falsas promessas não, porque eu já falei que vai ser 70 anos. Bem como também na época de Jeremias, é um dos períodos mais cabulosos do povo de Deus, onde, e é por isso que Deus coloca eles no exílio, eles estavam assim, no nível máximo de rebeldia contra Deus. E aí, só que tinha pessoas, tinha sacerdotes no meio do povo que dizia para eles, paz, paz. E aí Deus usa Jeremias, se não me falha a memória, capítulo 6 ou capítulo 7, e Deus usa Jeremias para dizer assim, não acreditem naqueles que diz paz, paz, quando não há paz. Ou seja, o que Deus estava dizendo? Tem profetas aí falando que está tudo em paz entre vocês e Deus, só que não está. Não está em paz. Então sempre teve essas falsas promessas. Então, só que aí tem hoje em dia também estamos nas nossas igrejas evangélicas infestadas de falsas promessas. Ou de falsas promessas, ou de promessas que Deus nunca mandou pregar. Então existem falsas promessas. Em segundo lugar, existem promessas que Deus nunca fez, embora pregadores, pastores e até cristãos digam, na Bíblia diz, ou Deus diz tal coisa, que Ele vai fazer tal coisa. Muitas promessas que a gente vê por aí, Deus nunca fez na Bíblia. Se você perguntar para a pessoa onde está na Bíblia isso, ela não vai saber te dizer, porque ela está tirando de algum outro lugar que não é a Bíblia. Em terceiro lugar, as promessas que de fato se encontram na Bíblia, também em muitos contextos elas são distorcidas ou ressignificadas. O que significa isso? Lá na Bíblia, o intuito da promessa era uma coisa, e hoje pastores e mestres pegam aquelas promessas, mas dão um novo significado. Entende? Então eles ressignificam as promessas verdadeiras de Deus que estão na Bíblia. E por último, também existe, quando a gente fala de promessas, por um outro lado, existe verdadeiras promessas. Porque a gente cai no erro de, às vezes, por causa das muitas falsas promessas que existem por aí, a gente também não falar das promessas de Deus. E aí tem um ditado que é um dos meus favoritos, que eu até confirmei com o pastor Gerson quarta-feira, porque quando eu ouvi ele, disseram que é lá no sul do Brasil que tem.
E ele falou que tem mesmo. Tem um ditado que diz assim: cachorro mordido por cobra tem medo até de linguiça. O que significa o ditado? Que às vezes por causa de uma situação, você é tomado de um medo, que às vezes uma outra coisa que pode, no mínimo, parecer com aquilo que te feriu, você já logo tem medo, certo? E por causa desses contextos de abuso no meio das igrejas evangélicas no Brasil, às vezes nós temos desigrejados, nós temos pessoas, às vezes até dentro da igreja, que continuam amando Jesus, mas às vezes quando elas percebem alguma coisa que pode parecer com aquilo que elas viveram, Então, por causa das muitas falsas promessas, nós não podemos, como igreja, não falar das verdadeiras promessas de Deus. Amém? Então nós temos. Então esse é o propósito dessa série. A gente, não vou nem abordar, vai ser só essa menção com relação a falsas promessas, não vou focar em mencionar as falsas promessas, não nessa série, né? Talvez depois a gente pode fazer uma falsas promessas, mas o meu foco vai ser tratar de 5 verdadeiras promessas que Jesus fez e que vocês vão ver que são maravilhosas. Inclusive, muito melhores do que muitas promessas por aí. Se você entender e crer nessas 5 promessas e crer em Jesus, e aí elas vão ser cumpridas com 100% de absoluta certeza na sua vida, você vai ver que até quando te fizerem algumas promessas aí, você vai falar: isso daí não é nada perto do que eu sei que o Senhor já prometeu. Amém? Então, só para também adiantar, essas 5 promessas, elas estão do capítulo 13 a 17 de João. Então, não vamos tratar de tudo, porque tem muito mais do que 5 promessas ali, mas eu escolhi dentre as promessas que está aqui em João, 5 promessas que nós vamos abordar a começar de hoje, nas próximas semanas, para que depois a gente vá para a série em Tessalonicenses, e aí, sim, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Então, a primeira promessa é a morada eterna. João capítulo 14, verso 1. Vamos ler comigo. João capítulo 14, verso 1 a 6 apenas. Diz assim. A minha tradução é a NA, então talvez pode estar um pouco diferente da sua. Diz assim: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Oremos mais uma vez. Senhor Deus, diz a tua palavra, fale aos nossos corações, continue ministrando aos nossos corações, possamos agora ouvir a tua palavra e, mais especificamente, Senhor, possamos ouvir, não apenas compreender, mas crer nessas verdadeiras e maravilhosas promessas que o Senhor fez nesses capítulos que nós vamos ver nas próximas semanas. Pai, me ajude, Espírito Santo, a mostrar, a ajudar cada um dos meus irmãos a entender a maravilha do que está aqui, não apenas nesse texto, mas nos próximos textos, nos próximos dias, em nome de Jesus. Amém. Antes de propriamente tratar aqui, deixa eu dar o contexto, porque meio que começa, é como você pegar um episódio de uma série na metade, né? O coração de vocês não fique angustiado. Qual que é o contexto? Se você ler os capítulos anteriores, se você ler só o capítulo 13, que é o capítulo anterior, você vai ver que o contexto ali é a última ceia. A última não, né? Certo sentido, é a última de Jesus em vida na terra com os discípulos, mas ao mesmo tempo, no que diz respeito à igreja, é basicamente a primeira ceia, né? Da forma como nós celebramos ainda hoje. E nesse contexto, em João 13, você vai ver que João descreve ali que naquela ceia Jesus lava o pé dos discípulos. E no capítulo 13, verso 36, se você está com a Bíblia aberta ainda, diz assim o verso 36. Simão Pedro perguntou a Jesus: para onde o Senhor vai? Jesus respondeu: para onde eu vou, você não poderá me seguir agora. Mais tarde, porém, me seguirá. Pedro disse: Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu: você dará a sua vida por mim? Em verdade vos digo, antes que o galo cante 3 vezes,
você me negará. Qual que é o contexto? O contexto é a última ceia, o contexto é aquele momento em que Jesus celebra a ceia com seus discípulos, e eu não sei se você se lembra, mas Mateus 16 nos diz que depois daquele dia em que Jesus perguntou para os discípulos, foi até a pregação do pastor Jefferson domingo passado, onde Jesus pergunta, quem as pessoas dizem que eu sou? Né? E depois ele pergunta, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? A Bíblia diz lá em Mateus 16, que depois de Pedro dizer isso, Jesus diz, olha, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu que te revelou. E aí ele diz assim, não conte para ninguém. Por incrível que pareça, não conte para ninguém. E aí Mateus 16 diz que depois desse dia, Jesus passou a falar com os seus discípulos sobre o seu sofrimento, sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição e sobre a sua volta para o Pai. Jesus muda, vamos dizer, o seu discurso, na verdade não muda, né? Ele acrescenta um tom de despedida depois daquele evento. É como se, agora que vocês sabem quem eu sou, eu preciso dizer para vocês que eu agora vou deixar vocês. Não antes de sofrer, morrer, ressuscitar o terceiro dia. Se você está lendo os evangelhos com a gente, hoje a gente começa o evangelho de João, a gente vai ver que ele começa por várias vezes a lembrar, olha, eu vou sofrer, eu vou para Jerusalém, vou sofrer, eu vou morrer, você entrega aos inimigos, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar e depois eu encontro com vocês na Galileia. Ele começa meio que esse tom de despedida. E em meio a esse tom de despedida, Pedro pergunta, para onde o senhor vai? E aí Jesus fala assim, para onde eu vou, agora você não pode ir por enquanto, mas vai chegar um dia em que você vai poder ir. E aí Pedro diz, não, mas eu estou disposto a ir com o senhor para onde for. E aí João narra muito discretamente que Jesus avisa Pedro que ele iria negá-lo. E aí entra o capítulo 14, em que Jesus vira para os seus discípulos. E por capítulos anteriores também, capítulo 9, por exemplo, nós vemos que quando Jesus começa a falar da sua morte, ressurreição, da sua despedida, os discípulos, mesmo não compreendendo, a Bíblia diz isso claramente, mesmo não compreendendo claramente o que significava aquilo que ele estava falando, os discípulos foram tomados de uma tristeza, de um sentimento de, vamos perdê-lo. A Bíblia diz isso, em outras palavras, no capítulo 9 de João, no capítulo 14 e no capítulo 16. Eles são tomados de uma tristeza, de um medo, de uma angústia, meio que aquele sentimento de que vou perder aquele, né, que nós confiamos, que nós ficamos 3 anos seguindo ele, mesmo sem entender direito o que significava aquela despedida. E aí, nesse contexto, Jesus vira para eles e diz essa coisa maravilhosa. Jesus diz para eles que o coração de vocês não fiquem angustiados. E aí Jesus começa esse que nós chamamos de discurso de despedida, que vai do capítulo 14 até o capítulo 17 de João. E aí Jesus começa dizendo para eles que o coração de vocês não fique angustiado. E agora nós vamos ver a primeira das grandes promessas que Jesus faz para eles. Primeiro, ele começa dizendo para eles que o coração de vocês não fiquem angustiados. Por quê? Porque Jesus conhecia o coração das pessoas. Tanto nos momentos negativos em que ele conhecia até mesmo o coração dos fariseus, mesmo sem usar palavras, questioná-lo, ao duvidar dele. Com frequência os evangelhos estão dizendo, olha, Jesus conhecendo o coração deles fez tal coisa, ou falou tal coisa. Jesus conhecia o coração dos discípulos. E algumas passagens também diz que em vários momentos os discípulos, mesmo, vamos dizer assim, sentindo algo ou pensando algo, eles não falavam com Jesus com medo. Aquele medo de, não, eu vou falar isso, ele vai me xingar, porque talvez é bobo, talvez o que eu estou pensando. E eles ficavam receosos de falar com Jesus, mas Jesus conhecia o coração deles. Portanto, Jesus, já percebendo a tristeza, a angústia, aquele sentimento que eles haviam tomado no coração deles, Jesus começa dizendo para eles, olha, que o coração de vocês não fiquem angustiados. Irmãos, o que é maravilhoso é que Jesus está dizendo para eles que vocês não fiquem angustiados, num contexto em que, muito provavelmente, ele fez esse discurso depois de celebrar a ceia. Ou seja, ele fez esse discurso depois de dizer para eles que um dos 12 que andava com ele iria trair. O capítulo 9 de João, capítulo 11 de João vai nos dizer
que Jesus já estava, ele, sendo tomado de uma angústia mortal. O verso diz que ele é tomado, ele diz para os seus discípulos, o meu coração está angustiado. Então já na ceia, Jesus já estava com o coração angustiado, por quê? Porque havia chegado, e nós sabemos, irmãos, que logo depois da ceia, logo depois desse discurso, o capítulo 18 vai dizer, verso 1, que depois de falar essas palavras, Jesus vai para o jardim do Getsêmani. E o que acontece no Getsêmani? Jesus é tomado de uma angústia mortal. Não sei se vocês lembram, é em meio a essa angústia mortal que ele ora 3 vezes. Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Um dos evangelhos, se não me falha a memória, é Lucas, diz que ele foi tomado de uma angústia tão grande que junto com o suor saía gotas de sangue. Porque a angústia era tão grande que ele não apenas suava de agonia, mas sangue começou a sair dos poros dele. Então, irmãos, percebam que esse Jesus que está virando para os seus discípulos e dizendo que o coração de vocês não fique angustiados, é um Jesus que estava já, no mínimo, entrando em estado de agonia, que talvez horas, minutos depois, seria tomado de uma angústia mortal, aquela sensação de que eu vou morrer, e no caso dele não era sensação de fato, ele iria morrer, ele iria sofrer bastante e morrer. É esse Senhor quem vira para os seus discípulos, aqueles que, como ele vai dizer no capítulo 17, aqueles a quem ele amava, e começa dizendo para eles que o coração de vocês não fique angustiado. Nós temos um Senhor que mesmo em meio à sua angústia, ele quer consolar os seus discípulos e dá a eles palavras de conforto, de consolo, para tirar deles aquela angústia que já estava se formando no coração deles. E aí ele diz assim, vocês creem em Deus, creiam também em mim. O que isso significa? Vocês creem em Deus, vocês já creem em Deus, creiam também em mim. Em outras palavras, nós sabemos que os discípulos, eles eram judeus. Como eu comecei dizendo, esses 12 discípulos, eles conheciam as promessas do Deus do Antigo Testamento. Eles acreditavam nas promessas de Deus feitas no Antigo Testamento, inclusive as promessas feitas sobre o Messias, sobre o envio do Messias. Então Jesus agora, depois de dizer para eles, não fiquem com o coração angustiado, ele diz, vocês creem em Deus. Vocês creem nas promessas de Deus, vocês conhecem as promessas de Deus. Agora creiam também em mim. E não sei se você sabe, mas talvez a melhor palavra que significa que a gente pode entender o que é crer é a palavra confiar. Então Jesus está dizendo para eles, vocês já confiam em Deus, vocês creem em Deus, confiem também em mim. E eu posso imaginar, talvez ele dizendo assim, eu já dei motivos para vocês, de que vocês podem confiar em mim. Então não precisam se angustiar. Confiem em mim, confiem em tudo que eu já falei com vocês até aqui, confiem em mim, naquele que vocês já viram durante todos esses 3 anos, confiem naquele que, lembra aquele dia em que vocês me viram andar sobre as águas ou acalmar os ventos e as tempestades? Então sou eu quem estou dizendo para vocês, confiem em mim. Como a gente diria hoje, né? Bota fé no que eu estou falando, podem confiar. E aí ele explica melhor, ele diz assim, na casa do meu pai há muitas moradas. Há muitas moradas. E ele diz, se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Eu vou focar nesse se não fosse assim primeiro. Ele está dizendo, confiem em mim, creem em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, eu não teria dito. Em outras palavras, eu não faço falsas promessas para vocês. Eu não estou aqui fazendo falsas promessas. Eu não estou falando com vocês algo que não vai se cumprir, algo que eu não tenho o poder de cumprir. Podem confiar em mim, podem crer em mim. Vocês me viram multiplicar pães e peixes, vocês me viram andar sobre as águas, vocês me viram ressuscitar mortos. Confiem em mim, creiam em mim. E aí ele faz a promessa maravilhosa. Na casa do meu pai há muitas moradas. Irmãos, a casa do pai não é esse prédio aqui. A casa do Pai em toda a Bíblia é o céu. Isaías 66:1 diz que os céus é o trono de Deus. Então Deus Pai está nos céus. E agora Jesus, como Deus Filho, diz, na casa do meu Pai, ou seja, nos céus, e é por isso que nós crentes falamos muito sobre esse tal céu, na casa do meu Pai há muitas moradas. E aí ele faz uma promessa maravilhosa. Lá na casa do meu Pai, para onde eu estou indo, tem muitas moradas. Tem muito lugar,
tem espaço para mais pessoas. Em outras palavras, o céu não será para sempre uma habitação apenas de Deus Pai. Não será uma habitação apenas dos seres celestiais, dos seres angelicais. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Irmãos, aqui pode até ser, mas não podemos ser tão rápidos em dizer que Jesus está falando que lá nós vamos ter casas. Amém? Não é. Pode acabar sendo que a gente vai morar em casa lá, mas não é disso. A ideia aqui é de que há lugar lá, há espaço lá para morar, há espaço para vocês lá, porque é isso que ele está prometendo. Lá no céu, para onde eu vou, para a casa do meu Pai, para onde eu estou voltando, e em João ele fala constantemente no Evangelho, eu vim do Pai, eu desci do Pai, então agora ele está dizendo, para a casa do meu Pai, de onde eu vim, para onde eu estou voltando agora, tem lugar para vocês. E ele deixa isso claro, ele continua dizendo, se não fosse assim eu não lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. Eu vou preparar um lugar para vocês. Na casa do meu Pai há muitas moradas, há lugar para vocês, e eu estou voltando exatamente para isso. Para preparar um lugar para vocês, para preparar um espaço, para preparar moradas para vocês lá. E a boa notícia também é que lá tem muitas moradas, lá tem espaço para muita gente, irmão. Então, em primeiro lugar, lá tem espaço para vocês, lá tem espaço para vocês, lá tem espaço onde vocês vão poder morar. E é por isso que em breve eu vou voltar para levar vocês para lá. E em segundo lugar, João, o mesmo João que escreve esse evangelho, não sei se vocês vão lembrar, mas lá em Apocalipse capítulo 7, verso 9, João tem uma visão da Nova Jerusalém celestial, que é esse lugar que o Senhor está preparando, e João diz que viu uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono de Deus e do Cordeiro. Há espaço para uma multidão de pessoas. E João, anos depois de escrever esse evangelho, ele tem essa visão de que, de fato, lá na eternidade, vai ter uma grande multidão. Irmãos, o céu não é para poucos. O céu não é para poucos. Tem espaço para muita gente lá. Tem espaço, e é isso que Jesus está falando. Tem espaço para vocês. E uma das promessas que eu deixo para vocês é de que eu estou indo. Mas eu não estou indo deixando vocês simplesmente. Eu não estou indo abandonando vocês simplesmente. Eu estou indo para preparar um lugar. E, irmão, meditando na palavra, é algo tão maravilhoso, porque se você lê o Evangelho, seja de João ou os outros Evangelhos, você vai ver que para essa última ceia, ou para essa primeira ceia com os seus discípulos, não sei se vocês se lembram, Jesus manda os seus discípulos na frente para preparar o lugar. Inclusive, um dos evangelhos diz que Jesus diz, vocês vão em tal lugar, lá vocês vão achar um homem com cântaro, chega até ele e fala, o mestre precisa de um espaço. Ele vai indicar para vocês um cenáculo no segundo andar de uma casa, vocês vão lá e preparem o lugar para a gente celebrar a Páscoa. Os discípulos vão, acham tudo do jeito exato que Jesus fala, eles preparam o lugar e na hora de celebrar, Jesus se junta deles e ali eles celebram essa ceia, que é exatamente neste lugar onde ele estava dizendo esse discurso. E eu imagino meio que Jesus fazendo esse trocadilho, da mesma forma que vocês, primeiro eu enviei vocês para preparar essa ceia e eu vim depois para poder celebrar com vocês. Agora eu digo para vocês que eu estou partindo, eu estou indo deixar vocês, mas o que eu estou fazendo é que agora eu vou na frente e eu vou preparar um lugar e depois que ele estiver pronto eu volto e levo vocês para estar comigo. E lá nós vamos também celebrar, mas de forma permanente, porque ele diz, verso 3, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês também estejam. Então ele está dizendo, eu vou na frente agora quem vai na frente sou eu vou na frente, eu vou preparar um lugar, e quando este lugar estiver pronto, eu volto e levo vocês para estar comigo. Para que onde eu estiver, vocês estejam também. Para que lá na casa do Pai, onde é o meu lugar, onde é a minha casa, onde eu, agora que vim cumprir minha missão, eu vou voltar e vou ficar lá agora eternamente. Mas a promessa é de que eu vou preparar um lugar para vocês, porque tem espaço para vocês, tem lugar para vocês. Eu vou preparar um lugar, quando ele estiver pronto, eu volto e levo vocês, para que vocês estejam comigo.
e para que vocês estejam comigo para sempre, para sempre. Para que onde eu estiver, vocês também estejam. Para que onde eu estiver, vocês estejam. Portanto, Jesus estava dizendo, eu vou deixá-los, mas é por um pequeno tempo. É apenas um momento em que eu vou deixar vocês, mas depois eu volto para buscá-los. Eu lembrei também, irmãos, lá da carta de Filemão, não sei se vocês já leram no Novo Testamento, mas Filemão é uma carta em que Paulo prega o evangelho para um escravo que tinha fugido do seu senhor. Nós não somos, Paulo não dá os motivos pelo qual esse escravo, esse servo fugiu do seu senhor, mas na sua fuga, Deus coloca ele no caminho de Paulo, Paulo prega para ele e ele se converte. E o que o apóstolo Paulo faz? Vira para ele e fala assim, agora que você é um novo homem, você volta lá e acerta as contas com o seu senhor. Você volta lá, porque de certa forma ele continua sendo seu dono, volta lá. E aí, imagina o receio, né, daquele servo. A gente não sabe quanto tempo ele ficou longe, né? Aquele receio de, o que será que vai acontecer comigo? Só que aí Paulo se lembrou de que o dono dele era Filemão, e era um irmão em Cristo. Paulo então escreve essa carta para Filemão, e manda com esse servo, essa carta falando com Filemão, olha, você vai recebê-lo agora, mas não como mais um escravo, mas como um irmão em Cristo. E aí Paulo diz algo para mim maravilhoso no verso 15. Paulo diz assim para ele, Paulo dizendo por Filemão, sobre o servo, talvez ele foi separado de ti por um tempo, para que agora você tenha ele para sempre. Olha que bonito. Talvez esse período em que ele se afastou, e lembra-se que ele tinha fugido, mas Paulo de certa forma ressignifica e coloca aquele acontecimento no plano de Deus, e Paulo diz, talvez esse período que vocês ficaram separados, é para que agora você tenha ele por todo sempre, por todos os dias. E só que agora não mais como escravo, mas como irmão em Cristo. Irmãos, o que Jesus estava dizendo era basicamente isso. Vocês vão ficar sem mim, mas só por um tempo. E esse tempo é necessário. Por que esse tempo de separação é necessário? Esse tempo de separação é necessário para que o tempo de permanência seja o quê? Seja eterno. Então é uma boa notícia, ele vai dizer isso depois, mas não vou focar nisso. Ele vai dizer, vocês têm que se alegrar pelo fato de eu estar indo, porque eu estou indo, vou preparar um lugar, vou garantir, vou deixar tudo no jeito, e quando eu terminar esse lugar eu vou voltar, e aí vou levar vocês de volta para estar comigo. E a boa notícia é que depois desse período de separação, nunca mais nós estaremos separados. E onde eu estiver, vocês vão estar juntinho comigo. E essa verdade vai ser manifestada por toda a eternidade. Depois desse breve período de separação, não haverá mais separação, nunca mais. E por toda a eternidade estaremos juntos. Por toda a eternidade, onde eu estiver, vocês estarão comigo. Vai ser ainda melhor do que esses 3 anos que vocês ficaram comigo. Porque agora não vai durar apenas 3 anos. Mas agora vai ser por toda a eternidade. E aí Jesus diz no verso 4, e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então Tomé diz a Jesus, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como a gente pode saber o caminho? Eu imagino Tomé dando essa risada meio que assim, né? Quando Jesus fala, e vocês conhecem o caminho para onde eu vou. E aí Tomé, Senhor, mas a gente não sabe, a gente ainda não entendeu, o Senhor ainda está falando em mistério para nós, me poder dizer, né? A gente ainda não entendeu para onde o Senhor está indo, imagina saber o caminho. E aí Jesus responde para ele, Jesus responde, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus diz, não, vocês conhecem o caminho. E eu imagino que Jesus afirma que eles já conheciam o caminho para que alguém perguntasse, né? Mas não, a gente não sabe. E Jesus pudesse dizer, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E vocês têm crido em mim. Nós sabemos que eles já criam em Jesus.
Vocês têm crido em mim, vocês conhecem o caminho. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Para a casa do Pai, para onde eu estou indo, o caminho sou eu mesmo. Eu sou esse caminho e vocês já têm me conhecido. Eu não vou abordar eles, mas se você continuar a ler o capítulo, você vai ver que ele vai dizer isso. Tomé diz, mostra-nos o Pai. Jesus fala, vocês já estão há tanto tempo comigo, como que você pode pedir para conhecer o Pai? Quem me vê o Pai. Então Jesus estava também dizendo, vocês já andaram comigo, vocês já me conhecem, vocês têm crido que eu sou o Cristo, que eu sou o Messias. Então vocês conhecem o caminho, eu sou o caminho. E vocês creem em mim. Portanto, vocês já conhecem o caminho porque vocês têm me conhecido, porque vocês têm crido em mim. E eu sou o caminho que leva até o Pai. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a verdadeira vida. E ele diz, ninguém vai ao Pai, ninguém vai estar na casa do Pai se não for por meio de mim, porque eu sou o caminho, eu sou o mediador, eu sou aquele que vai levar aquela grande multidão até a casa do Pai. Eu sou a garantia. E aqui, irmãos, é maravilhoso porque ele está dando uma garantia para os discípulos. Por que é garantido de que haverá lugar para vocês lá? Porque vocês conhecem o caminho, vocês me conhecem, vocês já têm me conhecido. E se vocês já têm me conhecido e têm crido em mim, então vocês já sabem o caminho. Vocês já sabem o caminho. Ontem nós fomos, eu, pastor Gerson, pastor Daniel, pastor Elcio com a esposa, nós fomos na reunião de pastores em Belo Horizonte. E aí eu voltei dirigindo, e na hora que saímos da igreja, foi a primeira vez que eu fui lá, eu coloquei no GPS, no Waze, com Conselheiro Lafayette, e aí fui seguindo o GPS. Mas nós andamos o quê? Nem 10 minutos pelo GPS, e já caímos ali antes da 040, no anel rodoviário. Na hora que chegamos no anel rodoviário, eu falei para o pastor Daniel, pode desligar o GPS. Peguei o anel rodoviário e eu já estou em casa. Quando a gente chega na 040 e vê aquela placa lá, Y, aí é que para mim é quase a sensação de que eu já estou no terreiro de casa. Porque eu trabalhei 5 anos numa empresa que eu ia e vinha nessa estrada toda desde BH eu não sabia. Mas na hora que chegou ali no anel rodoviário, na 040, aquela sensação de, agora eu já sei o caminho. Agora eu estou em casa. Irmãos, o que Jesus estava querendo transmitir para eles era essa sensação de que não precisem ficar apreensivos, vocês já sabem o caminho. Eu sou o caminho. Fiquem tranquilos, vocês creem em mim, não creem? Então deixa eu dizer para vocês, o lugar de vocês lá já está garantido. Porque eu sou o caminho. É eu quem vou levar vocês até lá. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim, portanto, alegrem-se. Porque vocês que creem em mim, vocês podem ter certeza não apenas de que sabem o caminho, então não precisa ficar apreensivo como é que eu vou chegar. E em segundo lugar, de que se ninguém vai ao Pai a não ser por mim, eu sou o caminho, vocês que creem em mim, é garantido o acesso de vocês ao Pai. Vocês podem ficar tranquilos. Por isso que vocês não precisam ficar angustiados, tristes e com medo. Porque vocês sabem o caminho. Porque vocês creem em mim e é garantido para vocês de que vocês vão estar um dia lá na casa do meu Pai. Ele não revela esse dia, ele não revela quanto tempo, mas ele diz, mas eu vou voltar. E vocês podem ter certeza disso. Portanto, irmãos, essa é a promessa do Senhor Jesus para aqueles discípulos. De que haverá um lugar, de que ele foi na frente preparar esse lugar. E quando ele terminar de preparar esse lugar, ele vai voltar e vai levar esses discípulos para estar por toda a eternidade com eles. E a boa notícia que torna ainda melhor é de que eles não precisam ficar apreensivos de será que eu vou? Será que eu vou conseguir chegar lá? Será que eu vou saber o caminho? Quem já saiu assim de casa, mesmo com o GPS, falando, será que eu vou saber? Será que eu vou saber interpretar ali? Para quem já foi lá em Belo Horizonte, até com GPS às vezes é difícil, né? Aquelas ruas muito curtas, é difícil até, pelo menos para mim, é difícil até saber se na bifurcação o GPS está mandando pela esquerda ou pela direita, é aquela complicação, né? Eu já peguei errado mesmo com o GPS, porque a gente fica naquela apreensão. E sair de casa na apreensão é ruim, irmãos. Ir para um lugar que você não sabe o caminho, que você nunca foi. Agora, como eu disse, quando eu estou voltando, que eu pego ali o anel, aí é outra história. Aí já bate aquela sensação de que o carro vai até sozinho. Jesus está transmitindo isso aos seus discípulos. Vocês não precisam se perturbar. Vocês não precisam ficar com medo. Vocês não precisam ficar inseguros de que eu estou indo, sim, eu estou indo. Eu vou deixar vocês. E ele diz para Pedro, por enquanto você não vai poder ir comigo. Mas eu garanto para vocês, e essa é uma promessa,
de que eu estou indo na frente para preparar um lugar, para deixar tudo no jeito. E quando eu deixar tudo no jeito, eu vou voltar e eu vou levar vocês para estar comigo. E esse estar comigo vai ser por toda a eternidade. Vocês não precisam temer, porque vocês já sabem o caminho, porque vocês já têm conhecido o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Irmãos, eu quero dizer que essa foi uma promessa maravilhosa, não apenas para os discípulos lá que estavam com ele naquele dia, mas essa promessa nos alcança também. Vai para João 17, verso 20. João 17, verso 20. João 17 é a oração de Jesus. Depois de fazer promessas para os discípulos, depois de dar aquele discurso de despedida, ele vai orar pelos discípulos, mas eu vou abordar em detalhes na última pregação dessa série. Mas o que eu quero mencionar, já antecipando, porque tenha em mente isso nas outras pregações antes de chegarmos em João 17, de que João 17 fecha esse discurso com a oração de Jesus. E olha o verso 20, o que Jesus diz, em oração ao Pai: não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. E aí o verso 24, Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, também estejam comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Em João 17 ele começa orando pelos 12, mas depois ele no verso 20 ele diz, mas Pai, eu não estou orando, eu não estou pedindo apenas por estes aqui que estão comigo, mas por todos aqueles que vão crer na mensagem destes. E nós fazemos parte desses todos, irmãos. Porque nós cremos nas palavras dos apóstolos que eles deixaram registrado nas Sagradas Escrituras. Nós, irmãos, aqui estamos incluídos dentro de todos aqueles que vão crer por meio da mensagem desse. Portanto, a oração de Jesus inclui a gente. Portanto, ao ler a oração de Jesus em João 17, tenha em mente de que Jesus estava orando por você. Mas não apenas a oração de João 17. Todas as promessas que Jesus faz nesses capítulos para os seus discípulos naquele dia, também alcança a gente que crê em Jesus por meio das palavras daqueles 12 apóstolos, daqueles discípulos inicialmente. Portanto, irmãos, essa é uma promessa que nos alcança. Essa promessa da morada eterna, ela é uma promessa que nos alcança. É uma promessa que também foi feita a nós. Foi feita em primeiro lugar para aqueles discípulos, mas ela nos alcança. Nós podemos hoje ler esses versos e crer que essa promessa foi feita para nós. De que essa promessa é uma realidade que vai acontecer também na nossa vida. Agora, nós também, de certa forma, nos identificamos com esses discípulos, não apenas na promessa, mas também nas lutas deles. Porque, e aí se você é crente de verdade, você vai concordar comigo. Nós que cremos em Jesus, mesmo aqui em 2025 depois de Cristo. Irmão, deixa eu dizer, se você é crente de verdade, você tem no fundo, aquele sentimento da falta de Jesus. Sabe? Se você crê em Jesus de fato, assim como os discípulos começaram Jesus ainda estava com eles, mas já começou a falar que ia partir, e só no avisar que ele iria partir, eles já foram tomados de uma sensação de orfandade até. Eu não sei se alguém aqui cresceu com falta de um dos pais, mas é um dos sentimentos mais horríveis que tem, que é a orfandade. Inclusive tem pesquisas que dizem que, em estatísticas, que as pessoas que dão problemas na sociedade, a grande esmagadora maioria delas cresceu num lar por falta de um dos pais. Então os discípulos começaram a ser tomados desse sentimento, e vocês vão ver numa das pregações que Jesus fala exatamente isso: não deixarei vocês órfãos. Se você conhece o texto, você vai ver que ele fala isso. Porque esse sentimento de que a falta, irmão, se você é cristão de verdade, nós somos tomados até certo sentido desse sentimento. Nós sentimos ali quase que a presença física de Jesus. Talvez você já passou por lutas que, talvez o desejo que você não soube expressar, mas que tomou o seu coração eu queria que Jesus estivesse aqui na minha frente. Eu queria que ele estivesse aqui em carne e osso para mim, talvez.
Eu não sei se vocês já viram, acho que a gente já mandou no grupo da igreja, abre parênteses, se você ainda não está no grupo, só falar com a gente que a gente adiciona lá algumas músicas, principalmente quando é novidade, a gente manda lá antes e tal, para você ouvir antes, fecha parênteses. Mas eu acho que a gente já mandou no grupo da igreja uma vez um vídeo em que o pessoal pega algumas pessoas na rua que creem em Jesus, aí veda os olhos delas e aí senta elas numa cadeira. Quem já viu esse vídeo? E aí tira a venda deles. Quando tira a vendas, tem um homem vestido de Jesus assim, no sofrimento, sabe? Cheio de sofrimento, com a coroa de espinhos na frente, com aquele, né? Simbolizando ali Jesus em meio aos seus sofrimentos. Irmãos, o vídeo é lindo. Porque tem pessoas que a hora que a venda é tirada, que elas se deparam assim, ó, com o Jesus na frente delas, irmãos. Tem pessoas que a maioria não consegue falar nada. Simplesmente as lágrimas começam a descer. Eu lembro que tem uma das moças que ela simplesmente dobra o joelho e reclina a cabeça no colo daquele Jesus. Irmãos, qual que é o propósito ali? O propósito é mostrar que imagina como vai ser aquele dia em que nós o veremos face a face. Por quê, irmãos? Por que vai ser maravilhoso? Por que uma representação mexe com a gente? Porque se cremos de verdade, nós somos tomados desse sentimento de que, sabe assim, ó, como se a gente já o tivesse conhecido e de fato tivéssemos sido separados dele. Tem uma das minhas músicas favoritas, eu até postei de manhã no grupo, o nome dela é Sublime, do Leonardo Gonçalves. A letra é da Daniela Araújo, mas ele é quem canta. E ele diz assim, um trecho da música: e eu anseio pela noite ou pelo dia, dia sublime, tão sublime. E aí olha o que ele diz: e na saudade por alguém que eu ainda não vi. Que frase maravilhosa. Na saudade por alguém que eu ainda não vi. Ou seja, mesmo não ainda o tendo visto face a face, mas nós somos de certa forma tomados por um sentimento de saudade, como se talvez já o tivéssemos conhecido um dia e tivéssemos sido separados como os discípulos foram. E essa canção fala disso. E na saudade por alguém que eu ainda não vi, e aí ele diz: me imagino correndo para os teus braços. Irmãos, se somos cristãos verdadeiros, irmãos, em uma medida ou outra nós somos tomados por esse sentimento. Aquele sentimento de que eu estou doido para ver, mesmo que seja ver alguém que eu nunca vi. Mas a sensação vai ser essa, irmãos. Naquele dia, quando o vermos então face a face, e aí nós estamos estudando Jó na escola bíblica, né? Terça-feira nós vamos ter Com ou Sem Energia. Jó fala disso no momento da sua crise. Jó diz assim: eu sei que um dia eu o verei na minha carne. Jó fala da ressurreição. Em meio à sua vida, aquele momento desgraçado que ele passou, porque não tem outra palavra que descreve melhor aquele momento, Jó lança a sua esperança de que, ainda que eu morra nessa desgraça, eu não sei se eu te assusto usando essa expressão, mas é o que representa lá, ainda que eu morra nessa desgraça, eu sei que eu ainda o verei na minha carne. Eu sei que um dia, de certa forma, eu serei ressuscitado e eu o verei. E ele lança nisso a sua esperança. Nós somos assim, irmãos, somos tomados desse sentimento. Paulo, escrevendo a Timóteo, Paulo diz assim: desde agora me aguarda, está-me guardada a coroa da justiça, que o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Paulo diz, ele já ia morrer, né? Segundo Timóteo, vésperas da sua morte. E ele diz, eu estou agora aguardando aquele dia em que o Senhor vai me dar a coroa que está guardada para mim. Mas não somente a mim, ele diz, mas a todos os que amam a sua vinda. Todos aqueles que anseiam, que desejam a sua volta, que desejam vê-lo face a face, nesse sentimento de saudade daquele que talvez a gente ainda não viu. Em segundo lugar, irmãos, enquanto estivermos aqui, nós vamos ser tomados também de sentimentos de angústia, de medo. A história de Jó vai nos ensinar isso na escola bíblica, de que crentes também passam por crise, sabia disso? Nós passamos por crise de tristeza, de angústia. Você sabia que crente de verdade também fica em depressão,
Não é falta de fé, não, irmãos. São coisas dessa vida, são coisas de, como nosso irmão Juca sempre lembra, são coisas dessa vida na carne. E Jesus sabia disso. É aqui, se não me falha a memória, no capítulo 14, que ele vai dizer: no mundo tereis aflições. E as tristezas, as angústias da vida são essas aflições que nós passamos. Então somos tomados desse sentimento. Mas o que devemos lembrar também diante dessas palavras é que em meio à angústia, Jesus faz essa promessa para os seus discípulos como um encorajamento. Portanto, isso é verdade para nós hoje. Que nesses momentos em que formos tomados de angústia, de sensação de medo, que voltemos a esse texto e nos lembremos de que essa promessa é para consolar o nosso coração. Essa promessa de que Ele foi, mas vai voltar, de que Ele está preparando o lugar, mas Ele vai voltar e vai chegar um dia em que isso vai acabar. Deve nos consolar, deve nos encorajar. Eu digo que deve nos fazer, mesmo em meio às lutas, fazer levantar da cama. Só Deus e alguns aqui sabem como que o último ano da minha vida tem sido difícil assim de... E aí não querer justificar, mas de certa forma tem contribuído para o meu esquecimento, mesmo com 31 anos e tudo mais, irmão. Mas deixa eu dizer, eu sempre falo com as pessoas, eu só não fico doido por causa de Jesus. Porque precisamos nos lembrar constantemente das promessas dele. De que vamos ter lutas, vamos ser tomados de tristeza e de sentimentos, mas mesmo em meio a isso nós temos a promessa dele de que ele vai voltar. Ele vai voltar para que a gente possa estar com ele. Em terceiro lugar, há muitas moradas e essas moradas têm um espaço para você. Você que já crê em Jesus, ele está preparando um lugar para você, ele está preparando um lugar para nós. E talvez até alguém que talvez ainda não diga: eu ainda não creio com todas as minhas forças em Jesus. Deixa eu dizer, boa notícia é que tem lugar para você. Tem lugar para muitas pessoas. Tem lugar, eu mencionei o texto que João vê lá, a multidão em Apocalipse, e João fala: povos de todas as tribos, línguas, nações, ou seja, vão ser pessoas totalmente diferentes. Vão ser pessoas dos quatro cantos do mundo, porque tem espaço para todas as pessoas. Lá nesse lugar, tem espaço para mim, tem espaço para você. E nós, os que cremos, assim como os discípulos, podemos ter certeza, porque nós temos conhecido o caminho. E esse é o penúltimo ponto, de que nós não apenas também conhecemos o mesmo caminho que é Jesus, por meio da palavra dos discípulos deixada nas Escrituras, mas nós também proclamamos esse caminho. Eu não sei se você já leu Atos dos Apóstolos todo, e já reparou esse detalhe, mas no início da igreja, bem nos primeiros anos, eles não eram chamados de evangélicos, eles não eram chamados de cristãos, eles vão ser chamados de cristãos lá em Atos capítulo 11, mas até o capítulo 11, e é sempre bom lembrar que Atos, todo o livro de Atos resume 30 anos da história da igreja, então é muito tempo. Nós não sabemos quando aconteceu o que aconteceu em Atos 11, se foi com 10 anos, 20 anos, 15 anos, mas no começo, se você ler Atos dos Apóstolos, observando cuidadosamente, no princípio da igreja, os cristãos, eles, antes de serem referidos como cristãos, o pessoal chamava eles de o povo do caminho. Se você ler Atos, em vários momentos, o caminho vai estar com letra maiúscula, porque quando ela vem com letra maiúscula, está dizendo de que eles começaram a ser chamados de o povo do caminho. Por que o povo do caminho? Porque eles anunciavam, eles criam e anunciavam para todas as pessoas aquele que era o caminho, o acesso até o Pai. Então, no começo, eles eram conhecidos assim, como aqueles que não só creem, como proclamam o caminho. E que caminho é esse? Jesus Cristo, o caminho que leva até o Pai. Por isso, nós hoje ainda somos aqueles que creem e proclamam o caminho. Mas o meu último ponto é exatamente incluído nisso. Nós estamos aqui cada domingo, cada dia, tudo que fazemos como igreja é para proclamar esse caminho. É para crer, é para adorar aquele que é o caminho, aquele que é a verdade, aquele que é a vida, e proclamar esse caminho especialmente para aqueles que ainda estão perdidos, tomando atalhos ou tomando outros caminhos. Nós estamos aqui para proclamar aquele que é o verdadeiro caminho. E, de certa forma, apelar. E aqui está o verdadeiro apelo numa pregação. O apelo de que, se você ainda não crê, creia em Jesus. Porque ele começa dizendo isso: crede em Deus, creiam também em mim. E aqui algo que eu havia indicado no domingo passado. Irmãos, deixa eu dizer para vocês, e talvez é a parte mais dura da pregação.
Essa é uma promessa que não é para todo mundo. Embora lá tem lugares para uma multidão, e João de fato vê uma multidão, mas deixa eu dizer, essa não é uma promessa para todo mundo. Esse é um outro engano que a gente tem na igreja, e eu conversava com o pastor Daniel na volta sobre isso. Às vezes nós, pastores e pregadores, e até nós cristãos, fazemos falsas promessas para pessoas. Em qual sentido? No sentido de que a gente prega a promessa de Jesus para quem ainda não crê em Jesus. Sendo que essa promessa, deixa eu dizer, irmãos, é uma promessa, bem como as outras que vamos ver, que elas são específicas para aqueles que creem em Deus e creem também em mim, como Jesus diz. Creem em Deus e creiam também em mim. Então essas promessas que nós vamos ver, e bem como essa da morada eterna, é para aqueles que creem naquele que é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ter lugar, morada na casa do Pai, se não for pelo caminho, se não for por Jesus. Portanto, aqueles que não creem em Jesus, eles ainda não têm o caminho. O acesso ainda não está livre. O lugar, a morada eterna ainda não está garantida. É por isso que nós, evangélicos, somos enfáticos em ir até as pessoas, e quando a gente descobre que elas ainda não creem em Jesus, a gente quer apelar para que elas creiam, porque essa promessa maravilhosa é para aqueles que creem em Deus, Pai, mas creem em Jesus. Aquele que é o único mediador, aquele que é o caminho, aquele que é a verdade e aquele que é a vida. Eu quero ler para vocês essa música toda do Sublime, depois vocês entram no grupo lá para poder ouvir ela. Como eu não sei cantar, né? Então eu vou só ler para a alegria de vocês. Mas olha a música completa. Olha como que essa música não só que a gente cantou de Jesus é o caminho, né? A última música que a gente cantou, que se vocês repararem é João 14 todo. Mas olha essa música sublime do Leonardo Gonçalves. Olha o que ela diz. Carros pela cidade correndo contra o tempo, distantes no vazio, atormentados pelos males de uma era turbulenta e sem alívio. Ele está falando da sociedade. Carros pela cidade correndo contra o tempo, aquela pressa, todo mundo, atormentados pelos males de uma era turbulenta e sem alívio. Nós sabemos que a depressão e vários desses males, que não, às vezes não são físicos, mas são mentais, são aflições desse mundo em que nós vivemos. E aí ele continua dizendo, o mundo está assim. Aí ele diz, e eu anseio pela noite ou pelo dia, dia sublime, tão sublime. E na saudade por alguém que eu ainda não vi, me imagino correndo para os teus braços, ó Pai. Em outras palavras, enquanto o mundo está afundado em problemas, em turbulências, essa era, a era do... Tem um sociólogo que ele escreveu um livro sobre sociedade do cansaço. Ele fala que a nossa sociedade é uma sociedade cansada. E aí ele está dizendo, em meio a essa sociedade cansada, eu, do contrário, anseio pela noite ou pelo dia. Dia sublime, tão sublime. Na saudade por alguém que eu ainda não vi, me imagino correndo para os teus braços, ó Pai. E ele continua dizendo, eu só quero a calmaria de um lugar que sopra o vento da paz, me guiando às águas tranquilas. Sou estrangeiro e vou seguindo para o eterno lar, enquanto eu espero o momento em que vou te encontrar. Quando, não sei. Um dia eu sei, estarei no meu lugar tão sublime. E aí ele fala Jerusalém, se referindo à Nova Jerusalém. E a última estrofe é, encontrei a calmaria do lugar que sopra o vento da paz, bem junto às águas tranquilas. Sou estrangeiro, mas compreendo que o eterno lar começa no momento em que vivo para te encontrar. O eterno lar começa a partir do momento em que eu passo a viver a minha vida desejando encontrá-lo. É por isso que a eternidade não vai começar naquele dia. Para aqueles que creem, a eternidade já começa aqui, nesse sentimento de saudade, nesse sentimento de espera, de expectativa, para que a última trombeta toque. Irmãos, verdadeiros cristãos anseiam pelo Apocalipse. A gente quer que se cumpra logo, porque eu quero que a trombeta soe e ele chame o meu nome, para que eu suba para os ares e encontre com ele e acabe tudo de uma vez por todas. E aí ele diz, hoje encontrei, em ti encontrei o meu lugar tão sublime. Essa é uma canção que poderia muito bem eles
ele dizer que foi inspirado nessa passagem. Porque esse é o sentimento nosso, é isso que deve tomar o nosso coração. E é isso que nós devemos viver diante dessa promessa maravilhosa. É isso, irmãos, que nós temos que anunciar para as pessoas lá fora. Para essa sociedade do cansaço, como diz esse sociólogo. Para as pessoas que elas podem até crer em Deus. Aquela crença genérica. Não, eu acredito em Deus, mas vivem cansadas. Mas vivem sobrecarregadas, mas vivem sem rumo, vivem sem certeza do que será amanhã. Essa semana também, e eu finalizo nesse exemplo, essa semana eu fiz o exame para renovar a carteira. E como a minha carteira agora é remunerada, né, porque eu rodo no 99, aí tem é muito mais exame do que normal, né? E aí fui lá conversar com a psicóloga, e aí ela faz uma série de perguntas, quem já fez exame sabe disso. E uma das perguntas que a psicóloga faz é: o que você espera do futuro? E aí eu falei com ela, eu sou cristão, então eu sempre espero coisas boas do futuro. Por causa do meu Senhor, eu sempre tenho uma boa esperança com relação ao futuro. E ainda eu falei com ela, aproveitei a oportunidade, né, irmão? E ainda que nessa vida as coisas não vão bem, eu sei que a eternidade está garantida. E esse deve ser o nosso sentimento. Mesmo em meio a todas as turbulências, por causa dessa promessa maravilhosa, podemos ter certeza de que no fim tudo vai ficar bem. No fim tudo vai ficar bem, porque Ele prometeu não só preparar um lugar, mas quando terminar, voltar para nos buscar, para que por toda a eternidade, e é difícil até tentar explicar quão maravilhoso vai ser essa eternidade, possamos estar com Ele para sempre e para todos sempre. Vamos orar? Coloque a sua mão no seu coração. Feche os seus olhos. E diante do Senhor, diante dessa palavra, eu não conheço o seu coração. Outra coisa que eu tenho falhado, eu não tenho tido tempo para conversar com vocês, de saber como está o coração. Mas o Senhor, Ele conhece o seu coração. Portanto, eu não sei a fase da sua vida em que você está passando, se você tem sido tomado de angústia, de medo, de tristeza por algum motivo referente a essa vida, talvez até quem sabe, uma fé fraca, uma fé cambaleante, em que talvez está te faltando certeza com relação até mesmo à palavra de Deus, às promessas de Deus. Portanto, eu quero orar neste momento. Se você conseguir falar com o Senhor, se você conseguir orar, fale com Ele agora, derrame o seu coração diante dEle. E se você não conseguir, eu quero orar por você e pedir ao Espírito Santo Consolador agora que leve essa palavra lá no íntimo do seu ser, da sua alma, e que ela possa entrar lá onde eu não consigo entrar, para que ela possa mudar o seu coração, para que o que Jesus disse para os discípulos nesse dia se cumpra na sua vida, para que o seu coração não se angustie, para que você não tenha medo, para que essa tristeza acabe, essa angústia acabe, e essa maravilhosa promessa do Senhor possa revigorar o seu coração, possa reabastecer o seu ânimo, o seu encorajamento, o seu fôlego para servir o Senhor, para que você viva nessa vida, e se for para ser tomado de uma ansiedade, que seja apenas a ansiedade pela volta do Senhor, pelo aquele dia tão sublime que o veremos face a face. Oremos. Senhor Deus, Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Eu oro agora, Senhor, por cada um dos meus irmãos que aqui estão. Eu oro pela vida de cada um dos que aqui estão nessa manhã, Senhor. Eu oro, Pai, pedindo ao Senhor que o Teu Espírito agora, Pai, leve essa palavra no mais íntimo do ser de cada um, lá no mais íntimo do coração, lá, Senhor, no escondido, no recôndito ali onde talvez nem a pessoa mais próxima a essa pessoa consegue acessar, onde talvez ainda nem o cônjuge conseguiu ver, Senhor, que o Senhor possa levar essa palavra lá no mais íntimo, Deus. Se há entre nós alguém tomado de angústia, tomado de tristeza, de medo, que o Senhor arranque deles agora, que o Senhor, Deus, que o Teu Espírito tome o coração deles, arrancando toda angústia, toda tristeza, todo medo, que seja, Senhor, por um motivo de insegurança, quanto às Tuas promessas, Pai, com relação ao Teu cuidado. Senhor, que o Teu Espírito agora arranque
toque do coração deles, que a tua paz, que excede todo entendimento e guarda os nossos corações e pensamentos em Cristo Jesus, tome o coração de cada um de nós aqui, Senhor, que o Senhor possa, Deus, levar essa palavra no mais íntimo, para que ela possa dar segurança, para que ela possa dar encorajamento, para que ela possa dar segurança, encorajamento, para que ela possa dar ânimo, Deus. Que, Deus, eu oro para que apenas essa promessa, ainda que não tivéssemos nenhuma outra mais, que apenas essa promessa que o Senhor fez, de que estava indo na frente para preparar um lugar, e que voltaria para buscar todo aquele que em Ti cresce, Senhor, para que estivesse com o Senhor para toda a eternidade. Eu oro para que apenas essa promessa, Pai, seja suficiente para que cada um de nós aqui nessa manhã, Pai, tenha motivos para acordar de manhã, para se levantar da cama, para ir trabalhar, para servir ao Senhor na tua igreja, para servir ao Senhor na tua obra, para fazer tudo o que temos que fazer, para ser um bom marido, uma boa esposa, um bom pai. Deus, que todas as coisas que nós fazemos nessa vida aqui, que possa ter essa motivação, que é essa maravilhosa promessa do Senhor, de que o Senhor voltará para nos levar para este lugar que o Senhor tem preparado, onde estaremos com o Senhor eternamente. Deus, que possamos viver com esse mesmo sentimento que o Leonardo Gonçalves descreve na canção, Senhor. Que possamos viver com esse sentimento maravilhoso, dessa saudade mesmo por alguém que a gente ainda não viu face a face. E que possamos viver uma vida de ansioso por esse dia que nós não sabemos quando será, mas sabemos e podemos ter certeza de que será um dia sublime, de que será um dia maravilhoso, em que o veremos face a face e habitaremos com o Senhor por toda a eternidade. Que o Senhor possa fazer isso em nossos corações e na nossa vida, para a glória do Senhor. Amém, meus irmãos? Deixa eu encerrar aqui.